bater um papo super importante agora sobre o nosso planeta. Guilherme Domenichelli, biólogo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Sempre querida? um prazer te receber. Ótimo, Tudo bom? prazer estar aqui. Olha, até porque o assunto é de suma importância. Sem dúvida. E eu quero que você dê pra gente uma ideia do que a extinção de uma única espécie, a gente vai falar aqui de mais de 1000, infelizmente, mas o que a extinção de uma única espécie pode causar em termos de desequilíbrio ambiental? Bom, todos os animais são importantes para a natureza. E qualquer desaparecimento tem esse desequilíbrio. E às vezes animais que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, abelhas. Você fala abelha desaparecendo? As abelhas são extremamente importantes para nós, inclusive. Porque eles são animais que fazem a polinização, ou seja, reprodução das plantas. Tá. Não tendo insetos, abelhas, por causa de pesticidas, aquecimento global e tudo mais, como que vai ser a reprodução de plantas, frutos e tudo mais. Isso é extremamente importante. As abelhas fazem parte dos animais que estão entrando para a lista de extinção também? Nós pensamos Alguma sempre... espécie específica? Algumas espécies brasileiras estão ameaçadas no mundo todo. Inclusive essa abelha mais comum europeia, ela está desaparecendo da Europa. Aquela amarelinha? A amarelinha, né? Que tem a bundinha amarela e preta. Aquela assim, bonitinha que todo mundo famosinha. desenha. Isso, Tá. que todo mundo desenha. Algumas fazendas na Europa trazem apicultores com as colmeias, ficam nas produções de frutas, tal, caminhões com colmeias para elas fazerem a polinização e depois vão embora. Porque não tem naturalmente insetos, abelhas, para fazerem essa polinização. Polinização o que é? A reprodução da planta. Tá. Então como que ela vai reproduzir? Tem a flor e tem que o pólen de uma florzinha para outra. E aí ela vai reproduzindo dessa maneira. Se não tem insetos, não tem produção de frutos. Ou seja, afeta todo mundo, inclusive nós. Que loucura, né, gente? E isso é um fato. A gente tem ouvido falar alguma coisa sobre a questão da falta de abelhas, que isso vai ser um grande problema no futuro, porque muita gente mata, a gente não sabe como lidar com elas, né? Às vezes falta de conhecimento, realmente, Exatamente. Né? Tem um enxame em casa, eu vou fazer o quê? Vou ficar ali criando, né? Sendo que ela pode perigoso oferecer e um tal, a risco pessoa e tal. destrói. As pessoas não sabem como fazer. Como proceder nesse caso? A chamar apicultor ou o corpo de bombeiros. Tá. Eles vão saber manipular, retirar e levar para um apicultor e manter Para um lugar seguro onde elas podem viver, né? Exatamente. Bom, só que a gente não está falando de um só, né? De um animal exclusivamente. A gente está falando de uma lista crescente, de uma lista que cresceu muito nos últimos anos e uma lista que não para de crescer, e isso é que é o mais preocupante. A gente tem a entrada aí de centenas de animais nessa lista e uma centena que saiu da lista de ameaças, né? Quer dizer, continua notícias desequilibrada. boas e ruins, né? Continua Verdade. desequilibrada a balança pro lado do meio ambiente, pro lado ruim, né? Verdade. E esse aumento preocupa demais, né? Porque Preocupa ele está sendo bastante. desproporcional. Principalmente pela destruição do meio ambiente. Tá. Então, derrubada de florestas, queimadas, uso de veneno em agricultura, enfim, tudo, caça de animais ainda acontece, né? Nas cidades as pessoas não imaginam isso, mas pelo interior afora existe isso, infelizmente. Muito ainda, né? Então vai destruindo e eliminando muitas espécies. O tráfico de animais também O tráfico é bastante comum, é o terceiro maior tráfico no mundo. Perde para drogas e armas, depois vem de animais silvestres. É mesmo? Verdade. Que loucura. E as aves são as principais, As principais, as aves, primatas também. Por isso que eu sempre indico assim, as pessoas vão viajar de carro pelo interior do Brasil e vê alguém vendendo animal na beira de rodovia, denuncie, não compre. Porque muitas vezes o animal, ele veio da natureza, foi retirado de lá. Sabe que tem uma história que uma vez uma pessoa, eu trabalhava no zoológico na época, e uma pessoa chegou com um sagui, aquele macaquinho pequenininho. Falou, comprou na beira de estrada, ele está muito triste e tal. Depois que foi avaliada a saúde dele, ele tinha os dentes cortados. Então a pessoa cortou, o traficante cortou com um cortador de unha, possivelmente, sem anestesia, sem nada, lógico, para vender como manso. Ele nem abria a boca direito, lógico que não morderia. Morria de dor. Né? Então isso acontece e as pessoas não imaginam e acabam comprando. Que coisa mais triste. Muito triste. Mas muito mais do que não comprar, você deu uma dica muito importante, fazer a denúncia. Onde que eu posso fazer? Gente, é só dar um Google, coloca a Polícia Ambiental, você vai encontrar com toda certeza um telefone para você poder fazer essa denúncia e colocar esse criminoso no lugar que ele merece, que é a cadeia. Eu fico revoltada quando essas coisas, dá muita judiação. Agora, existe alguma política do governo federal para proteção desses animais em extinção? Estão fazendo alguma coisa? Sim, é crime ambiental, uma lei federal, então tem que ser denunciada, a pessoa vai presa, enfim, vai ter punições pela lei. Existem também os parques e reservas para proteção da fauna, da flora e da fauna, né, do meio ambiente como um todo. Então são reservas espalhadas pelo Brasil, parques nacionais, estaduais também, que preservam esses bichos nesses locais. Mas você acredita que a fiscalização em cima dessas ações são ineficientes, são deficientes? São deficientes. Porque muito crime ambiental acontece ainda. Mas sabe, porque muitas vezes por falta de recursos. Mas eu, pessoalmente, eu sou a favor de aberturas de parques
para as pessoas. Lógico, vamos abrir um parque estadual, um federal, entra lá, vamos todo mundo numa cachoeira. Sim, porque tem que educar essas pessoas, elas vão destruir. Mas... os lugares, infelizmente, os lugares que são os melhores, que tem a fauna, a flora preservada, são os lugares onde as pessoas ainda não pisaram. É verdade. Mas sabe, quando é assim, bem cuidado, uma gestão boa, consegue agendar com grupos, educar com monitores que levam essas pessoas para conhecer determinada árvore enorme, cachoeiras. Conhecendo, as pessoas passam a preservar. Então, abre abertura para escolas, sempre monitorado, bem gerido. Isso é ótimo, é educativo. Então, porque essa é uma ideia... Perdão. Estou bem complicadinha hoje aqui. Que ajuda, inclusive, na educação das pessoas para querer preservar, né? Lógico. Quando a gente conhece, a gente... É uma consequência, a gente preserva aquilo que a gente conhece. Só proibindo, não é proibido entrar. Às vezes aguça querer entrar e destruir, roubar plantas, caçar animais. Agora, bem fiscalizado, isso funciona, com certeza. Para um animal ser considerado extinto, o que é preciso? Bem, existe uma instituição internacional de proteção da natureza que classifica em graus diferentes a ameaça de cada espécie. Então, muito criticamente ameaçado, extinto, inclusive, quase extinto, em graus diferentes. E acompanha esses grupos, essas espécies de animais. Quando ele está quase ameaçado, isso é calculado e quando não se observa mais, sabe-se que ele extinguiu. Isso aconteceu, por exemplo, recentemente, fora do Brasil, mas com uma subespécie de rinoceronte, que é o rinoceronte branco do norte da África. Tá. Existia um animal na natureza e ele desapareceu, só tem algumas fêmeas agora, 3 fêmeas, se não me engano, em zoológicos só. Então ele está extinto para a natureza. Aqui no Brasil, a famosa ararinha azul, aquela ararinha pequena, que já desapareceu da natureza, só tem 100 indivíduos em cativeiro só. Então ele desapareceu, extinguiu da natureza. E voltar vai ser muito difícil. Muito difícil porque, primeiro porque não tem uma política de inserção desses animais. Isso. Né? Precisaria fazer essa reprodução em cativeiro e fazer uma inserção cuidadosa desse animal na natureza que está acostumado com o cativeiro, que nasceu no cativeiro. Exatamente, isso mesmo. Porque ele não sabe mais procurar alimento, fugir de predadores, construir seu ninho na natureza. Então ele não tem mais esse aprendizado natural que é passado de pai para filho. É muito triste, muito triste mesmo. Eu queria falar de números agora, vamos ver se eu acho aqui. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente lançou um catálogo com 627 animais em risco. Em 2008. Hoje, 2019, 11 anos depois, o número chegou a 1.173. Eu vou repetir. De 627, que já era um número terrível, para a gente lamentar muito. Em 2008, agora, 11 anos depois, temos 1.173. Que coisa mais triste, né? É assustadora. E a aceleração de tudo isso que você falou agora, das queimadas, do desmatamento. Exatamente. Falta de fiscalização. Agora, tem algumas notícias boas, por exemplo. Quais são? Me ajuda. Alguns animais que saíram da lista, né? Aumentaram a população desses indivíduos, dessas espécies. Arara azul grande, né? O Brasil tem 3 espécies diferentes de araras. Arara azul grande, ararinha azul, que eu falei que está extinta na natureza, e uma arara de tamanho médio, vamos dizer assim, arara azul de Lear, que vive só no sertão, na Caatinga da Bahia. Essa é ameaçada, bastante ameaçada. A grande do Pantanal e outras regiões do Brasil, ela saiu dessa lista. Não que está salva, né? A gente tem que ficar muito atento. Mas a reprodução, trabalhos de reprodução com esses bichos na natureza, tirou esse animal da lista. Que bom. Outro bicho, assim, que é bem marcante, muita gente conhece, né, por vídeo e tudo mais, a baleia jubarte, que reproduz na costa da Bahia, região de Abrolhos e tal. Mas existe um instituto que cuida especificamente disso. Quando tem instituto e tal, os animais, essas espécies tendem a sair da lista, o que é muito bom, né, lógico. Claro. Aumentou a lista de ameaçados, mas algumas saíram. E dos animais que a gente mais conhece, quais foram os que entraram para a lista? Quais são os mais comuns, a gente pode dizer assim, que entraram para essa lista? Algumas espécies de cavalos marinhos. Todo mundo fala, nossa, cavalo marinho? Exatamente. Por quê? Poluição da água, que é algo também alarmante, principalmente com plástico e tal, nos oceanos. Algumas espécies brasileiras de cavalos marinhos estão ameaçadas de extinção e entraram na lista, por exemplo. Né? Isso do plástico é algo... Muita gente me pergunta, nossa, mas eu trabalho muito com escola, né? E crianças falam, mas eu não caço, eu não destruo, não ponho fogo na mata e tal. O que pode ser feito no dia a dia? Questão de consumo. Então, o plástico que é jogado no lugar errado. Eu falo para as crianças, às vezes, um canudinho, né? Canudinho é uma polêmica, inclusive. O papel de bala é jogado fora, tal, vai parar no rio, nas galerias, nos rios e nos oceanos. E as pessoas estão poluindo. Isso não dá nem para dizer que é indiretamente, é diretamente. Você começa poluindo a sua cidade, depois você polui o meio ambiente e acaba matando animais, mesmo sem
achar que está fazendo aquilo, quer dizer, um desrespeito com a cidade e com a natureza. Exatamente, a pessoa pode fazer um teste em casa, quanto de produto de embalagens a gente usa e faz aquele lixo seco, que a gente chama assim, enorme em 2, 3 dias. Absurdo, né? Absurdo, então dá para usar sua canequinha de vidro, lavar tal, de metal, enfim, para criança. Levar no trabalho, levar na escola. O canudo também, que tem canudinho de metal, não tem de a menor papelão. necessidade no uso do canudo, Exatamente. gente. Eu não vejo nenhuma necessidade eu no também uso do não. canudo. É extinguir, acabou o canudo. Extinguir o canudo, não os animais, exatamente, né? exatamente. Porque quando a gente se informa minimamente a respeito disso, a gente vê que a natureza está sofrendo demais. Essas ilhas de lixo que estão navegando pelos oceanos, isso é alarmante demais. Então a gente precisa atentar para as nossas pequenas atitudes. Se a gente quer ver alguma coisa diferente, a mudança tem que começar na gente. A gente mudar, a gente muda o mundo, né? E não afeta só os animais, afeta a nossa casa, que é o planeta Terra, ou seja, afeta a nós também. É verdade. Deixa eu agradecer mais uma vez o Guilherme Domenichelli, que é biólogo, esteve com a gente nesse papo super gostoso. Claro que você volta e logo para a gente voltar a conversar sobre a nossa natureza. Obrigado, e você pode acompanhar no YouTube o canal do Guilherme, é o Canal Animal TV. É exatamente, isso? Canal Animal TV. Obrigada, querido. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Até a próxima. Ótimo dia. Obrigada. Obrigado. Tchau.